O que é a Mpox? A Mpox é a antiga. 2 anos atrás a gente lembra de ter ouvido muito esse nome, varíola dos macacos, e que foi também deixou todo mundo muito assustado. O nome varíola dos macacos para esse vírus era um nome muito ruim, porque não é nem de varíola, não era a varíola que a gente estava vendo, e não era nem de macaco. Então deixa eu contar essa história um pouquinho melhor. Há muitas décadas atrás, a gente tinha uma doença devastadora no mundo todo que chamava varíola. Hoje, só as pessoas muito mais velhas é que viram um caso de varíola, né? Eu sou médica há 40 anos, eu nunca vi. Por quê? Porque a varíola foi extinta. Varíola era uma doença febril que dava muitas lesões no corpo, assim, muitas bolinhas que depois se infeccionavam, e era uma doença que fazia as pessoas ficarem muito doentes e muitas vezes elas podiam até ter doenças complicadas como pneumonia, cegueira, surdez, e muita gente morria. Felizmente, a gente conseguiu no mundo fazer uma vacina muito boa contra a varíola e a gente foi vacinando, 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 até que a varíola foi considerada extinta nos anos 80, 1980. Quando a gente estava tentando acabar com a varíola, a gente tinha uma coisa que chamava vigilância. Então, qualquer pessoa que aparecia com febre e bolinhas no corpo era notificada. E foi aí que se percebeu que na África muitas crianças tinham uma doença que não era assim tão grave que nem a varíola, mas as lesões da pele lembravam muito da varíola. E alguns anos antes, alguns macacos tinham ficado doentes, macaco que saiu da África e que foi para laboratório europeu, e aí eles isolaram lá daquele sangue de macaco um vírus que depois eles viram que era o mesmo vírus que não era varíola que tinha nessas lesões dessas crianças. Então, naquela época eles falaram assim, não, isso aqui não é varíola, isso é varíola do macaco. Hoje a gente sabe que esse vírus faz parte da mesma grande família. É como se fosse um primo, tá? Então, mas não é a varíola. Esse vírus, ele está principalmente em pequenos roedores lá na África. E o coitado do macaco, de onde foi isolado, também era uma pessoa que um animal que tinha sido infectado. Ele não é o principal hospedeiro desse vírus. E lá, em vários países africanos, lá nas selvas, tem esses bichinhos que carregam esse vírus. Na África, a gente tem condições muito adversas de saúde. Então, a gente tem muita criança que entra em contato com esses animaizinhos, ou para comer ou para brincar, e acabava se infectando com esse vírus que dá essas lesões na pele. E também na África, a gente não tem muita condição de, não tem muita água potável e tudo mais. Então, já se sabe há muito tempo, até há décadas, que existia essa doença febril que dava bolinhas pelo corpo, que lembra a varíola, mas não era varíola, e que, infelizmente, em pessoas, por exemplo, como crianças que têm imunidade mais baixa, às vezes até complicava, e às vezes até levava ao óbito. Isso era o que a gente sabia. Depois a gente descobriu que tinha dois tipos. Um tipo que dava mais na África Ocidental e um tipo que dava mais na África Central. A gente já sabia que o tipo da África Central era um pouco mais contagioso e dava doença mais forte. Em 2022, o que aconteceu no mundo foi que esse tipo menos invasivo, ele foi levado por uma pessoa que foi passear nesse país africano, acabou encontrando com esse vírus, acabou fazendo as lesões e ele viajou para a Europa de volta, se não me engano, para a Alemanha. E aí começou um surto que pegou alguns países da Europa, depois foi para os Estados Unidos, inclusive no Brasil, dando essa doença que na época a gente chamou de varíola dos macacos e que era febre, muitas lesões no corpo. Tinha gente que só tinha uma, tinha gente que tinha várias. E naquela época a gente já percebeu que se a imunidade fosse baixa, mesmo sendo do tipo mais fraco, a pessoa podia, inclusive, infelizmente, vir a falecer. Naquela época, o Brasil teve muitos casos, aí foi feita uma grande divulgação sobre isso, porque isso passa com o contato com as lesões. Mas, por exemplo, alguém que dormiu numa cama
que está cheia de lesões, a pessoa, aquele lençol fica cheio daquele vírus. Se alguém entrar em contato com o lençol, com a mão, vai trocar a cama, alguma coisa pode se contaminar, tá? E algumas pessoas no Brasil, infelizmente, morreram também, mas principalmente as pessoas com o sistema de defesa, o sistema imune muito fraquinho. Isso foi 2022. E aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente continuou tendo casos no Brasil, principalmente das pessoas que tinham muito contato uma com as outras. Ela não é só de transmissão sexual, mas é uma de transmissão de quando fica muito perto uma pessoa da outra. Na relação sexual fica muito perto uma da outra, mas também não precisava ser só através da relação sexual. Então, por exemplo, se uma mãe tinha, ela poderia, abraçando o filhinho dela, entrando em contato, passar. E a gente teve caso em criança também. Isso foi 2022. O que está acontecendo de diferente no mundo? Lá na África, nos países africanos. Lembra que eu falei que era mais na África Central que tinha esse tipo um pouco mais invasivo? Começou a ter um grande surto. Então a gente começou a ter assim, já tem a conta de nos países africanos, além de ser da África Central, outros países começaram a ter esse caso um pouco mais transmissível. 17 mil casos, para falar uma conta. E morreram muitas pessoas, 500 pessoas, a maioria criança. Tem que entender, Camila, que assim, lá na África, a criança africana, provavelmente mais desnutridinha, sem tanta condição de higiene, acabava tendo uma doença um pouco mais grave. Por que, que a Organização Mundial de Saúde fez um alerta? Bom, hoje a gente sabe que não existe mais infecção que fica só num lugar. As pessoas viajam. E, de fato, isso passou a acontecer também. Já alguns países começaram a detectar casos de e agora foi rebatizado para Mpox, para a gente parar de culpar o coitado do macaco, porque teve até gente que saiu matando o macaco. Isso é um horror, não pode fazer isso. Então chamou de Mpox para dar uma disfarçada, tá? Mas a origem é essa mesmo. Não vive geralmente no macaco. O macaco, de onde foi isolado, foi também contaminado, tá? Mas aí, como foi do macaco, batizou naquela época de varíola do macaco. Não é nem varíola, nem do macaco. E aí, o que está acontecendo agora, Camila? Alguns outros pacientes fora da África estão apresentando, poucos por enquanto, essa variante um pouco mais contagiosa, que dá um pouco mais de lesão. Por que que então a Organização Mundial de Saúde está dando um alerta? Primeiro, para as pessoas saberem que isso está acontecendo. Segundo, que a gente não tem bolinha de cristal. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se todo mundo tiver alerta, quando aparecer essas bolinhas, a gente vai procurar um serviço de saúde. E aí, pessoas treinadas podem dizer: ah, não, isso aí é catapora. Ah, não, isso aí é herpes. Ah, não, isso daí. Entendeu o que eu quero dizer? Por isso que é importante a gente estar falando disso. Porque a gente ainda não teve no Brasil esse tipo um pouco mais contagioso. Mas pode ser que tenha, porque a gente tem muita viagem entre os países hoje. Então vai um missionário lá numa aldeia africana. Quando ele volta, ele pode ter abraçado uma criança que tinha, ele nem percebeu. Aí ele chega no Brasil, ele começa a ter essas lesões. E dói, viu, Camila? Dói. Então, a pessoa tem, o que ele tem que fazer? Procurar ajuda em profissional de saúde capacitado. É isso, é só isso por enquanto. E aí, doutora, inclusive é importante esclarecer que o nosso papel agora de população, o nosso alerta é estarmos atentos a esses sinais. São bolinhas que podem ser confundidas. A senhora já deu exemplos diversos que podem ser confundidas. Vai para um pronto-socorro, tem que tomar algum cuidado de isolamento enquanto não tem certeza do que se trata. Alguma recomendação? Sim, porque enquanto a gente não sabe o que é, por exemplo, catapora é muito contagiosa, passa pelo ar. Então, se eu for, tô com essas bolinhas, eu nunca tive catapora, não fui vacinado, vai ver que o mais comum hoje é ser catapora, não é ser mpox, entendeu? E isso passa pelo ar.
Então, se eu for num serviço de saúde, eu tenho que minimamente, assim que eu chegar lá, falar assim, ó, tô com essas bolinhas, não sei se é catapora, porque aí você já é isolado, entendeu? Então, você tem que procurar. É muito difícil eu ficar aqui explicando como é que eu distingo uma da outra. Tem que ser já uma pessoa treinada, Camila. Por exemplo, o herpes, que é o que o pessoal chama de cobreiro, que dá assim muita dor no braço, ou então na barriga, ou então nas costas, esse já não passa tão fácil assim. Mas se alguém ficar tocando, pode pegar. Então a recomendação seria: não toque nas lesões que você não sabe ainda o que é. Tá? A gente tem aquele herpes da boca, que também dá bolinha, dói também, mas quem é treinado sabe, isso aqui não é mpox, tá? E hoje a gente tem exame que não está disponível em tudo quanto é laboratório. Os laboratórios de saúde pública estão capacitados para fazer esse exame. Então a pessoa vai no posto de saúde ou ela vai mesmo no hospital público, a pessoa do local vai coletar esse material da bolinha, né? Se não conseguir decidir, isso aqui é catapora, isso aqui é herpes, se ficar na dúvida, vai coletar esse material e aí esse material vai para um laboratório de saúde pública em todos os lugares do Brasil, em todos os estados do Brasil, tem a capacidade de fazer esse diagnóstico. Não é imediato, não é instantâneo. Colheu às 2 da tarde, às 3 da tarde está pronto. Não, porque você encaminha. E aí a gente fica sabendo. Se a gente tiver dúvida, a gente vai falar para aquela pessoa: olha, agora você volta para casa, você não pode trabalhar, você não pode ir na escola, enquanto a gente não souber o que é, e fica seguindo essa pessoa. Olha, você não reparte a sua roupa de cama, você dorme num quarto que só você que está dormindo, você não usa a sua toalha e empresta para o outro, porque a mpox passa pelo contato da outra pessoa com essas lesões e vai pedir para a pessoa não ter relação sexual, não abraçar ninguém, não ficar com contato próximo, até a gente decidir. É bem verdade que quando a gente teve o grande surto, que foi em 2022, com milhares de pessoas afetadas, aquelas pessoas que estavam, por exemplo, fazendo um tratamento de câncer, ou que tinham AIDS, ou que tinham uma imunidade muito rebaixada, existem medicamentos que foram desenvolvidos para tratamento de varíola. Mas lembra que eu falei, esse vírus não é varíola, é um primo. Então, em algumas circunstâncias, a gente precisou abrir mão dessa medicação para ajudar um paciente que tivesse muito grave. É possível também a vacina que a gente pode usar para controlar a varíola, lembra, esse é um vírus primo, também parece que funciona, mas não está na hora de vacinar 200 milhões de pessoas, até porque não tem 200 milhões de pessoas em risco. Isso é diferente de uma doença como a Covid que passava pelo ar. Essa doença, como a pessoa aparece com a bolinha, é só ter essa disciplina de tentar saber o que é a bolinha, o que é essa bolinha. Porque aí, se for a catapora também tem tratamento. Catapora tem vacina, é outro caminho que eu sigo. Ah, não, é herpes zoster, é o cobreiro. Herpes zoster tem tratamento, herpes zoster tem vacina. Então a gente vai para um outro caminho. Ah, não, é o herpes da boca. Esse também tem tratamento, esse não tem vacina. Então precisa de um profissional de saúde treinado, Camila. Mas é possível que, se a gente começar a ter um grande surto, a gente vai vacinar as pessoas mais suscetíveis de terem uma doença mais grave. Não sei se você conseguiu entender, Camila. Entendemos, Eu compliquei muito. Não, a gente entendeu. Agora eu queria. Quando a gente fala de doença viral, a gente sempre fala assim: a pessoa vai ficar assim por uma semana, 10 dias, 15 dias, e o caminho natural é passar. No caso da mpox, esse também é o caminho natural, tirando essas pessoas suscetíveis que agravam mais. A tendência natural da doença é passar com os dias. Sozinha, é sarar sozinha. Essa é. E tem gente, Camila, que tem só uma bolinha na ponta do dedo. Tem gente que tem algumas bolinhas aqui, só. Teve pessoas que tiveram lesões mais na região do ânus, aquilo dói muito e só tinha lá,
entendeu? Acaba passando. Então, o que a gente fazia com essas pessoas era medicar a dor, porque o corpo dela conseguiria, a gente sabia que ia conseguir matar esse vírus malvado, entendeu? Então, a gente só tratou, às vezes teve gente que estava com a imunidade tão fraquinha que pegou olho, que pegou boca, pegou vários lugares, aí a gente. E isso é um remédio fornecido pelo Ministério da Saúde. Tá tudo com o Ministério, Camila. Então não compra na rede privada de farmácia, o que é muito bom, né? Porque aí é disponível para quem realmente precisa, para todas as pessoas que realmente precisarem, tá? Mas isso é exceção, é paciente que está hospitalizado e que a gente preenche um formulário todo para poder ter acesso à medicação, e são poucos as pessoas que realmente precisaram usar. A boa notícia é que a gente tem em quantidade, por enquanto, satisfatória para as poucas pessoas que precisaram, tá? Então, assim, o que é a mensagem final? É diferente de Covid, porque o vírus da Covid, que chama SARS-CoV-2, ele passa pelas gotinhas que a gente tosse, espirra ou fala, e que se essa gotinha cair no nariz, na boca, no olho da gente, a gente pegava. Então, passou muito rápido de um para o outro. Agora, esse mpox não passa assim tão rápido. Agora, dentro de uma própria família, é mais fácil de passar, lógico, porque na casa da gente, a gente está abraçando, a gente está pertinho, às vezes dorme na mesma cama, mas não temos hoje a perspectiva de que isso vai virar uma pandemia, tá? Não é essa a perspectiva, tá? E a gente se mantém atento, porque esse é o nosso compromisso. Atenção! Atenção às informações, atenção às orientações dos órgãos responsáveis por esse assunto. Não, a gente não pode se deixar pautar por grupo de WhatsApp, por qualquer tipo de rede social, sempre os profissionais responsáveis. E a gente se mantém aqui também à disposição para atualizar caso alguma coisa aconteça. Doutora, muito obrigada pelas informações, a senhora explicou muito bem. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Então, eu que agradeço, eu gosto, eu sou professora, né? Eu estou sempre dando aula. Então, eu estou dando aula de medicina e é muito importante. Quem precisa entender é quem está nos ouvindo, né? Então, se a gente não for claro, né? Então não adianta nada, né? Mas a gente entendeu aqui e a gente agradece a nossa convidada, a doutora Silvia Fonseca, infectologista, especializada, professora, como destacou, e que ajuda a gente a promover o nosso compromisso diário aqui, que é educação e reeducação para a saúde.